Olá. Ao soar a última badalada da meia-noite do dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro de 2021, a Inglaterra, o Reino Unido, definitivamente, e agora não tem volta, não tem prorrogação, sairá da União Europeia. Espero que essa badalada seja do Big Ben. Eu não sei se ele ainda está em conserto ou já foi consertado. Eu sei que era caríssimo o conserto e o orçamento não estava dando, então foram levando adiante. Espero que seja do Big Ben, tradicional relógio que todo mundo conhece. Então, aproxima-se esse mês, esta semana agora também, como eu disse ontem, quanto os Estados Unidos, que é uma semana crucial para os Estados Unidos, para o mundo ocidental, mas essa também é uma semana crucial também para o Reino Unido e para a União Europeia. O que vai acontecer a partir daí? Desde 2012 que a União Europeia lidou com um pacto fiscal que, de uma maneira tal, que levou então a, pela primeira vez, os ingleses pensarem em sair da União Europeia. Eles submeteram o então Prime Minister David Cameron a uma catadupa de invectivas contra as tentativas de acordo da Grã-Bretanha. Ora, isso levou o Cameron a convocar um plebiscito que ele esperava perder. A ideia do Cameron era fazer o plebiscito para mostrar ao mundo e ao próprio povo inglês que a maioria era contra. Só que perdeu. A maioria era a favor de sair da União Europeia. Cameron renunciou e assumiu, como todo mundo lembra, ainda Theresa May, que foi enrolando e não saiu nada. Ora, sabia-se que Theresa May era contra o Brexit, ela convocou eleições, tinha a maioria, o Partido Conservador tinha a maioria no parlamento, ela convocou eleições fora de prazo, fora de tempo, isso é legal, é constitucional, e deu com os burros na água. Perdeu. O Partido Conservador perdeu a maioria que tinha, sozinho, e teve que se virar com o Democratic Union Party da Irlanda do Norte, para poder obter uma maioria, o que já significava ceder em vários aspectos com essa união para conseguir uma maioria que o Partido Conservador tinha antes sozinho. Theresa May era contra o Brexit, e ela votou contra o Brexit, e era absolutamente contrária, mas disse algo que eu até repeti em programas meus na Rádio Vox. Ela disse: Brexit is Brexit. Ora, todo mundo parece que acreditou no que ela estava dizendo, mas na verdade aquilo foi uma pura tentativa de iludir a população de que ela iria fazer um trabalho bem feito em relação à saída do Reino Unido. No entanto, o que ela fez realmente foi atrapalhar completamente o processo do Brexit. Atrapalhar com acordos e mais acordos que o parlamento inglês não podia mesmo aprovar. Além dela já ter, antes de ter, quando tinha maioria, não conseguia, tentou dar uma de Margaret Thatcher para ver se aumentava a maioria e perdeu a maioria. Então, ela não conseguiu fazer absolutamente nada a não ser atrapalhar o processo que estava já em andamento. Ora, assumiu Boris Johnson. Vamos deixar de lado hoje, nesse programa, essa live,
o fato de que Boris Johnson está se mostrando realmente um traidor, está implantando dentro da Inglaterra, seguindo o Dr. Whitty e seus sequazes, igualzinho ao Dr. Fauci na Inglaterra e o que foi o Mandetta aqui no Brasil, está impondo um lockdown. Como já falei isso aqui, vamos deixar isso de lado e vamos ver Boris Johnson como negociador do Brexit. Ele tem conseguido bastante sucesso. E ele fez a mesma coisa que Theresa May, convocou uma eleição fora de hora, mas conseguiu a maioria que precisava. Aliás, a maioria que precisava e sobrava, que é a maioria de 80 membros do Partido Conservador. 80. Não sei há quanto tempo, talvez desde Margaret Thatcher, que não se conseguiu uma maioria tão expressiva assim. Mas, eu disse, não vou falar da ditadura que está sendo imposta por causa dessa fraudemia, mas não dá para deixar de falar, porque é exatamente aí que ele está perdendo a maioria que ele tinha. Na última votação para estabelecimento dos lockdowns em toda a ilha, 53 dos seus correligionários do Partido Conservador votaram contra, inclusive um que é muito importante, Ian Duncan Smith, que é um dos líderes mais conhecidos do Partido Republicano. Perdão, eu estou confundido com os Estados Unidos. Partido Conservador. E isso teve um peso muito grande, porque ele perdeu essa grande maioria, e isso também está atrapalhando a sua capacidade de enfrentar o outro lado da contenda, que é a União Europeia, que está nas mãos de um sujeito extremamente capaz, que é o Michel Barnier, que é o negociador pela União Europeia. O negociador pela Inglaterra, pelo Reino Unido, é Sir David Frost, também um grande negociador. No entanto, vejam bem, quando se nota essa fuga dos conservadores contra o seu primeiro-ministro, a Europa está vendo, bom, o Reino Unido está dividido. Vamos tocar fogo agora, que aquele velho ditado divide et impera, ditado romano, divide para ganhar, não foi preciso fazer nada. Bastou o seu Boris Johnson querer entrar num novo lockdown violento em todo o país. Eu acho que 99% do país está sob lockdown. Então, isso tira força do lado dele. Tira, mas, ao mesmo tempo, a União Europeia também está com problemas enormes. A antiga divisão leste-oeste, ela está se refazendo dentro da União Europeia de uma maneira tal que, como eu falei aqui em uma outra live um tempo atrás, a senhora Ursula, na época eu não lembrei, Ursula von der Leyen, ela, presidente da Comissão Europeia, simplesmente retirou o direito de voto da Hungria e da Polônia porque eles não quiseram, votaram contra o orçamento de emergência para a Covid. Então vejam que os dois lados têm opositores fortes, não em relação ao Brexit, porque inclusive há alguma chance, que é um outro problema que a União Europeia está enfrentando, é a chance brutal, bastante forte, de que a Itália também queira sair do Brexit, quer fazer o seu Italexit. A França também tem muita... Se fizer um plebiscito na França hoje, perde. A Holanda também tem sérios problemas. E, pelo lado da esquerda, a Espanha também. Então,
notem que a coisa não está fácil para nenhum dos dois lados. É uma discussão em que um lado tem perdido por fazer besteira em relação a essa fraudemia, e o outro em relação à própria existência da União Europeia que está em jogo. Que é a grande experiência que eu tenho citado sempre aqui, o grande treino para o governo mundial. É a União Europeia. E a União Europeia está em risco de se fragmentar. Claro que vocês já podem imaginar que para mim isso é ótimo. Eu acho ótimo, porque desde o início eu digo, a União Europeia não vai dar certo. Não vai dar certo. E tem dado na base da marra, da força. Mas agora estão enfrentando então o pessoal do leste europeu, que sabe muito bem o que é viver numa ditadura. A própria Alemanha está dividida internamente, de tal maneira que teve que editar aquela lei que Infektionsschutzgesetz, lei de proteção à infecção, às infecções. Quer dizer, que deu plenos poderes ao governo central, ao governo de Berlim, de governar por decreto no que tange a Covid. Mas como a Covid é um problema político, não é um problema sanitário, e sanitário não é um problema político, para os governantes tomarem conta do país de uma forma ditatorial, o que é que acontece? Os alemães que já viveram o domínio comunista na Alemanha do Leste são os que mais estão protestando. Leipzig teve um grande protesto, e Berlim teve um grande protesto. Enfim, quase toda a Alemanha está protestando contra essas leis. Então, é preciso juntar aqui aquilo que eu falei na live de ontem, que aliás deu problema com o meu microfone. Agora parece que ele está funcionando bem. Vamos ver. Se der algum problema, eu estou controlando melhor hoje. O problema é que essa fraudemia deu certo, porque nos Estados Unidos deu certo lá, porque conseguiram, através disso, fraudar violentamente as eleições. Mas na Europa, o que aconteceu foi exatamente o oposto do que eles queriam. Surgiram os nacionalismos, como na última entrevista que eu tive com o D'André, ele disse, cada um por si e Deus por todos. Exatamente, é isso que está acontecendo na União Europeia. Os países se mostraram que, bom, na hora da pega para capar, nós vamos cuidar do meu país aqui, vocês se virem aí do lado. Tudo bem, continua sem fronteira, continua existindo a Comissão Europeia, tudo mais. Na hora do pega para capar, vamos cuidar da nossa gente aqui. Quer dizer, nacionalismo não se termina com decreto. Não se termina com decreto. Não se termina com um acordo fantasticamente maravilhoso, não. Então, há esse problema que a União Europeia está enfrentando e que está, obviamente, o seu Michel Barnier está também sabendo que está com uma perda muito grande perda de apoio da população europeia, que está muito mais interessada agora em lidar com o problema do vírus, na fraudemia. A União Europeia perdeu o Reino Unido por questões bastante bobas, vamos dizer. Não foi, foi a exigência, por exemplo, das fichas dos locais de pesca da Grã-Bretanha, que eu já comentei aqui bastante extensamente, que eles não permitem de maneira nenhuma
que a Inglaterra retome o poderio e a soberania sobre suas próprias águas territoriais. Isso vai se falar um pouco adiante agora, mas o risco, então, aqui eu fui procurar aqui, o risco é de se perderem também a Polônia e a Hungria. Elas estão sendo ameaçadas de uma variante do tratamento que a Grã-Bretanha recebeu, o Reino Unido recebeu. E os partidos Fidesz, não sei se pronuncia-se assim, mas estou pronunciando como eu já ouvi, ao menos ingleses falando, e da Hungria, e o partido Lei e Justiça da Polônia, que isso eu não sei como é que se fala, nem tem o nome em polonês, que estão sendo acusados de chantagem por ter vetado o orçamento da União Europeia para o Fundo de Recuperação sob a tutela de lei e ordem. Bruxelas está peneirando maneiras de contornar o veto e tirar esses países da União Europeia, tirar o voto desses países. Ela já retirou. Vocês não têm mais direito a voto. Mas não, a coisa não é bem assim. Tem que ser discutido, etc. Então, haverá consequências disso. Quando, diz aqui um comentarista do Telegraph, quando você olha para esse confronto, o Brexit assume uma nova aparência. O povo britânico tomou a honrosa decisão, impetuosa, talvez, mas não cínica, de deixar um projeto de União Europeia que estava se movendo cada vez mais numa direção indesejável. Qual é essa direção indesejável? A ditadura por parte da Comissão Europeia em Bruxelas, que está se reforçando, mas essa é a ideia original. Não se pode acusar esse pessoal de não ter mostrado claramente a que veio. Só que agora é que alguns estão percebendo. O Reino Unido percebeu e está saindo. A Polônia e a Hungria estão vendo o que é. E a Eslovênia também, que aliás, coincidentemente, é a terra da mulher Melania Trump, da primeira dama dos Estados Unidos, que espero que continue pelos próximos 4 anos. Vamos ver. Há, portanto, uma subversão interna. Isto olhado com os olhos de Bruxelas, os olhos da ditadura em Bruxelas, há uma subversão do conceito original de União Europeia. Porque se você lê tudo que está escrito sobre a União Europeia, tudo que foi levado a efeito, tudo que foi planejado pela União Europeia, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Ninguém enganou ninguém. Não houve engano. Inclusive, nesse meu livro, que está à venda há 1 ano, já está à venda, eu mostro lá a opinião do Bukowski. Não sei se eu já falei em algum programa aqui, mas a opinião do Bukowski, que foi um desertor soviético, do KGB, e que ele dizia que quando ele olha a estrutura da União Europeia, ele lembra da União Soviética. O Parlamento Europeu era o Soviético Supremo, que não mandava nada. Falava, 1.000 e poucas pessoas, não valia nada. Estava tudo decidido lá em cima pelo Politburo. Hoje é a mesma coisa. O Parlamento Europeu é apenas para inglês ver. Exatamente para inglês ver. E tem, logo que o plebiscito deu a favor do Brexit, o Nigel Farage, que aliás está montando um novo partido, que agora ele se deu conta que ele foi besta em apoiar Boris Johnson, foi uma besteira que ele fez, ele devia ter mantido o Brexit Party, talvez não tivesse tido a grande maioria dos 80, que foi conseguido naquela eleição, e talvez o Brexit Party não conseguisse representantes, porque lá é como nos Estados Unidos,
O nome é diferente, mas a coisa é a mesma. Nos Estados Unidos se diz the winner takes all. Quem ganha, ganha tudo. Na Inglaterra é first past the post. Primeiro a ultrapassar o poste, sei lá o que é que eles querem dizer com isso. O primeiro a chegar, a maioria acabou, os outros. Então é possível que o Brexit Party não tivesse conseguido ninguém. Então teria a maioria dos trabalhistas. Ele recuou na hora da eleição, tirou os candidatos dele para apoiar Boris Johnson, está arrependidíssimo. E ele, quando saiu o Brexit finalmente, quando houve o referendo, ele fez um discurso, que aliás está sendo repetido, e vale a pena vê-lo mais de uma vez, um discurso fantástico no Parlamento Europeu. Ele era membro eleito pelo Reino Unido, membro do Parlamento Europeu. Ora, o que ele dizia nesse discurso? Nós amamos a Europa, mas nós odiamos a União Europeia. Nós somos parte da Europa, nós somos europeus como vocês aí do outro lado do canal. Isso é palavras minhas. Mas acontece que nós não somos a favor de ter alguém que mande em todos de uma vez só, todos como se fosse um conjunto único. Farage deve estar extremamente decepcionado com Boris Johnson, mas a equipe de Barnier, ela está usando o acordo comercial e promovendo grandes reivindicações, oferecendo muito pouco além do que seria obtido por um no deal Brexit e uma negociação através da Organização Mundial do Comércio, que é o que muitos defendem. Os britânicos, fala ainda aqui o articulista do The Telegraph, estão psicologicamente preparados para o pior em 1º de janeiro. Eles foram bombardeados com histórias assustadoras durante 4 anos. 4 anos dizendo que a Inglaterra vai falir, a Inglaterra vai se arrebentar, a Inglaterra não vai conseguir, o Reino Unido não vai conseguir ir para frente, vai falir tudo, vai ser uma desgraça absoluta e total. Isso é o que tentaram fazer com o povo britânico. A tal ponto que houve manifestações a favor de de cancelar o Brexit, porque muita gente se amedrontou. Eu acho que eles deveriam ter mais medo disso, de não sair o Brexit, do que medo desse falso vírus que está por aí. Mas eles morrem de medo do vírus, estão aceitando aparentemente, embora tenha... isso é um outro assunto, eu não vou misturar assunto agora. As negociações comerciais do Brexit fracassam a todo momento. A União Europeia terá que ativar planos de contingência para o caso de não ter acordo, o que será um choque para aqueles que mais se beneficiam do comércio de 95 bilhões de libras que a UE tem de superávit com o Reino Unido. Notem bem, eles vão perder isso. Porque a União Europeia exporta muito mais para o Reino Unido do que vice-versa. Tanto que tem um superávit comercial de 95 bilhões de libras. Seria perigoso deixar acontecer isso no meio de uma recessão e durante uma guerra política paralela com a esfera Polônia-Hungria. Não se deve insistir nas alegações feitas contra a Hungria e Polônia, mas para observar que vários organismos não pertencentes à União Europeia, como o Conselho da Europa e a Organização Comercial,
emitiram alertas sobre a deriva autoritária desses regimes. Notem bem, quem é que está sendo autoritário e quer ser totalitário? Essa é a diferença de Hannah Arendt. Eu já expliquei e posso explicar novamente. Autoritário é aquele que impede, como nós tivemos aqui, comunista não podia falar, mas o resto todo mundo estava livre. E totalitário é o que existe nos países comunistas, em que é obrigatório você pensar. A diferença é essa. Você pode impor que algo algum tipo de ideologia seja proibida, isso é um regime autoritário, ou que só aquela ideologia que o partido no poder manda que pode ser utilizada, que é permitida. Nenhuma outra é diferente. Um pensamento único, como está escrito muito bem no 1984. Então, esses organismos estão denunciando não esse autoritarismo que já existe na União Europeia, na Comissão de Bruxelas, Comissão Europeia de Bruxelas, mas sim estão denunciando a possibilidade da Hungria e da Polônia que estariam se dirigindo a um Estado autoritário. Notem que, como é aquilo que Lenin dizia, acuse-os do que você faz, diga que eles são o que você é, enfim. É bem verdade que são governos muito fortes, tanto o governo da Hungria quanto o governo da Polônia, mas eles têm popularidade. Eles não estão lá porque tomaram o poder contra a vontade, como a União Europeia, a Bruxelas tomou o poder contra a vontade, porque eu já repeti aqui, vou dizer mais uma vez, teve países como a França que teve que fazer 4 plebiscitos, a Dinamarca 3 ou 4 também, a Itália 2 ou 3, enfim, todos tiveram que fazer plebiscitos até que desse exatamente o que eles queriam. Desde o início, a União Europeia é um Estado, não digo ainda totalitário, mas autoritário, ao máximo. E isso significa exatamente a palhaçada que estão fazendo agora de acusar a Polônia e a Hungria. E a Eslovênia daqui a pouco entra também, embora seja um país que muito pouco, não é um país muito interessado em grandes políticas. Já sofreram nas mãos dos comunistas de Josip Broz Tito. Os líderes húngaros e poloneses também não eram eurocéticos, mas estão ficando. O Brexit, do dia 1º de janeiro de 2020, não será nada comparado com a luta cultural e a guerra das dívidas dentro da própria União Europeia. Emmanuel Macron vem tentando aprovar uma lei surpreendente restringindo a cobertura da mídia sobre a ação policial. Notem bem, isso é coisa que já existiu. A mídia podia falar alguma coisa da União Soviética? Não. A mídia, depois de 30 de janeiro de 1933, podia falar alguma coisa contra o nazismo? Não. É isso que está tentando impor, que o seu Macron está tentando impor. Primeiro ele disse, olha, que venham a mim todos os imigrantes, é uma maravilha receber imigrantes. Agora está querendo acabar com a imigração. E vai fazer o quê? Como é que ele vai botar essa gente para a rua? Então, ele quer fazer com que a polícia as ações policiais não sejam filmadas ou escritas pelos jornais, quer dizer, fique totalmente fora da mídia, para que ele possa, então, bater em todo mundo que ele bem entender e, quem sabe, matar, usar bala de verdade contra as manifestações.
Quer dizer, Macron quer fazer da França uma ditadura, mas eles acusam a Polônia e a Hungria, que são partidos, governos que têm apoio popular. Não tem ninguém na Hungria querendo derrubar o Fidesz. Só Jorge Soros. Mas esse, depois a gente conversa. A liberdade de imprensa já está quase que destruída em 2 países. Os principais são a Grécia e a Bulgária. Na Grécia, 65 jornalistas dos Repórteres Sem Fronteira e outros que denunciaram e estão presos. Na Bulgária, 111. Em suma, violações dos critérios de Copenhague, da União Europeia, da governança democrática e humanitária, os direitos estão sendo totalmente desrespeitados por aqueles que resistem às ambições centralizadoras de Bruxelas também. Quer dizer, há um grupo que resiste e quer e põe censura à imprensa, e a própria Bruxelas também está querendo impedir que essas lutas internas dentro da União Europeia impeçam, inclusive dificultem as negociações com o Reino Unido. Há um conflito de interesses muito grande, que só poderia haver, e já estava na cara há muito tempo, entre os credores e os devedores. Quer dizer, a Alemanha, credora de todos, é o quarto Reich, como eu sempre disse, e Grécia, Bulgária, a própria Itália, Espanha, Portugal, são devedores. Então, quando há um credor e um devedor, isso não leva a coisa boa, quando os devedores não querem ou não podem pagar. Porque às vezes não podem mesmo, a Grécia não tem para dar um tirar. A não ser que venda a Acrópole. Isso aqui vale tanto que tem 3 mil anos, tá? Bora lá. Obviamente que a Grécia não tem mais nem a Itália, que tem uma produção industrial muito grande, mas que tem governo hipergastador. Aí, governos hipergastadores. Bruxelas diz que a dívida pública na Alemanha saltou de 11 pontos para 71% do PIB no ano passado. Mais de 2 vezes do que no Sul, por exemplo, alcançando 116% na França, mais no Sul, 120% na Espanha e 135% em Portugal. E na Itália, a dívida está a 160% acima do PIB italiano. A coisa está muito violenta na Europa, muito pior do que está na Inglaterra. Que, de qualquer maneira, a Inglaterra ainda o Reino Unido ainda é o centro financeiro de toda a Europa e em grande parte do mundo. A Bolsa de Londres é sempre uma das bolsas principais, junto com a de Nova York, é claro. As pessoas olham Londres como é que está, pessoal, grandes investidores, né? Porque a Bolsa de Londres tradicionalmente é uma das principais bolsas que existem. Vejamos aqui o que mais. Hoje, dia 7, faltam 23 dias, né? 23 dias para chegar ao dia 31 de dezembro. Mas para a Downing Street número 10, residência do primeiro-ministro, eles sabem que a partir de hoje faltam apenas uns 3 ou 4 dias, porque em 10 dias, porque em dia 17 de dezembro é a data de planejamento interno de Lord Frost, David Frost, negociador-chefe do Brexit, que ele está trabalhando com esta data de 16 de dezembro.
é o que está focando as mentes porque as autoridades bem informadas do lado do Reino Unido acreditam que esse fim de semana passado, esse artigo é de sexta, esse fim de semana passado é o sucesso ou o fracasso das prolongadas negociações sobre o acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. Eles sabem que se o acordo tiver de ser transformado em lei no Reino Unido, os parlamentares e seus pares terão muita coisa a fazer até o dia 17. São 10 dias. Analisando as duas opções separadamente. Se houver um acordo, será necessário uma votação direta para aprová-lo na Câmara dos Comuns. E isso pode ser chamado de voto significativo. Em segundo lugar, haverá uma lei de implementação completamente nova, aprovada por ambas as casas, dos comuns e dos lords, que porá em vigor as medidas contidas em qualquer acordo comercial. E se não houver acordo, segunda opção, o projeto de lei do mercado interno, que terá que ser novamente aprovado pela Câmara dos Comuns, pelos lords, com cláusulas que violam direitos internacionais. E os lords estão contra isso. Os commons já votaram, estão favoráveis. Mas os lords estão preocupados. É claro que eles estão preocupados porque eles não querem sair da União Europeia, porque eles têm muitos ganhos com a União Europeia. Inclusive um desses lords atuais, o Lord Mark Malloch-Brown, passou a presidente da Open Society, do George Soros. Era apenas sócio dele nos investimentos aquele hedge fund. Precisará haver uma nova lei de financiamento tributário para regular o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, e os arranjos tarifários e outras questões tributárias entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, para que haja um acordo. Um acordo interno. Uma fonte de Westminster disse: os lords e várias outras pessoas foram avisados de que podem ter que voltar entre o Natal e o Ano Novo. Pode haver um pouco de correria nesse final de ano, porque não vai dar tempo até o dia 17. Abre aspas, funcionário do Reino Unido. Abre aspas, se vamos chegar lá, ambos os lados precisam ratificá-lo. Europa, Reino Unido. Do nosso lado, o parlamento faz recesso no dia 17. É por isso que o dia 17 é o dia crucial. E se formos aprová-lo, não teremos muito mais tempo para isso. O tempo está contra as duas equipes de negociadores que se encontram nesta semana, nesta semana, estou falando hoje, dia 7, segunda-feira, na sala conhecida como A Caverna, do Departamento de Negócio, Energia e Estratégia Industrial, a poucos passos do parlamento inglês. Notem bem, o Reino Unido ainda está preocupado com uma outra coisa, que é a respeito das fisheries. A forma como a União Europeia se dignou, entre aspas, oferecer ao Reino Unido entre 15% e 18% do pescado britânico, de volta em qualquer acordo comercial. Quer dizer, o peixe é inglês, fala inglês, respira ar inglês. E os ingleses têm que entregar ou 85% ou 83% para a União Europeia. Isso é exigência principalmente da França. Então eles oferecem 15%, 18% do pescado britânico de volta. A Inglaterra, que antes pescava sozinha, tinha acordos bilaterais com outros países, porque o mar inglês, em toda a volta da Inglaterra, é uma ilha, é muito piscoso. Então ele tinha, não dá para
para absorver todo no mercado interno. Então havia acordos bilaterais. Agora não. Eles querem fazer um acordo geral que a Inglaterra fique com menos de 20% do pescado ali. Fontes do European Research Group, que é um grupo do parlamento, estão satisfeitos porque Boris Johnson e seu conselheiro-chefe, Lord Frost, não cederam. E é por isso que houve um briefing no final de semana passado sobre um não acordo. Quer dizer, no deal Brexit. Uma fonte desse European Research Group disse, abre aspas, estamos confiantes de maneira geral no governo e apoiamos a coisa certa para a Irlanda do Norte e queremos um acordo, mas com soberania. Os parlamentares confiam em Frost e Boris para fazer o que é certo. Fecha aspas. Não admira que o maior ruído venha de Bruxelas. O correspondente do Independent, em Bruxelas, James Crisp, do Telegraph, relata que Estados-membros como a França, Holanda e Bélgica ficam em frente e no sul. França no sul, Bélgica. Estão ansiosos que o negociador-chefe Michel Barnier esteja revelando demais para a Grã-Bretanha nas tensas negociações que enquanto entram no jogo final. Estamos no final, estamos caminhando para o final. Essa manhã, diplomatas de alto escalão, essa manhã foi sexta, de alto escalão disseram a Michel Barnier que seria melhor o choque de nenhum acordo, no deal, para concentrar o pensamento deles antes de retomar as negociações do ano novo, sem a pressão do relógio, em vez de sacrificar os interesses da União Europeia. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, vamos deixar sem acordo e depois do Brexit, feito depois da saída, dia 1º de janeiro de 2021, negociam-se outros negócios. Mas aí é que entra o problema. Alguns querem isso, outros dizem não. Se for no deal, é no deal para sempre. E vamos fazer novos acordos através da União, da Organização Mundial do Comércio. As especulações crescem sobre uma intervenção de Ursula von der Leyen, presidente da UE, ou de Angela Merkel, a Führer alemã. O tempo está certamente correndo demais. O governo do Reino Unido poderia aliviar a pressão mantendo o parlamento em sessão até 23 de novembro. No entanto, não há nenhum sinal disso até agora. A Inglaterra é um país pequeno, não tem as dimensões do Brasil, e mesmo aqui, de avião é rápido para qualquer lugar, mas na Inglaterra, você de carro, em menos de um dia, você vai, se o cara lá do norte da Inglaterra, ele pode ficar. Mas eles não estão querendo ficar, não. Eles querem ficar, dia 17, entrar em recesso, perdão. Recessão é outra coisa. O jogo final do drama do Brexit, de 4 anos, está agora sobre nós, vamos dizer, inevitável. Dezembro deve ser uma época de paz, boa vontade e esperança, como disse o funcionário do Reino Unido. Estou ansioso pelo novo mundo quando tudo isso acabar. Ora, isso aqui ele não está se referindo, evidentemente, ao reset, está se referindo a acabar a saída do Reino Unido. Vejamos aqui agora outro ponto bastante importante. Os sinais ainda estão apontando para um acordo comercial para a saída da Grã-Bretanha. As negociações continuam tensas, mas ao menos na impressão que se tem é que eles ainda estão conversando. Segunda-feira, hoje, é o último prazo não oficial para o surgimento de um novo acordo. A principal razão para isso é que o governo pretende reintroduzir a lei do mercado interno e restaurar as cláusulas que violam o acordo de retirada. Porque o acordo de retirada não previa, tinha aquele problema do que chamava backstop, que é a questão da Irlanda do Norte. Como ficaria a Irlanda do Norte? Relembrando, para quem não tem muita lembrança de geografia, a Irlanda do Norte tem fronteira com a República da Irlanda, e esta fronteira é a fronteira que ocorrerá a partir de 1º de janeiro entre o Reino Unido e a União Europeia.
porque a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, pertence à União Europeia. Então, o que seria apenas uma fronteira interna da ilha chamada Irlanda, transformou-se numa fronteira entre o Reino Unido, ou vai se transformar, no Reino Unido e a União Europeia. Então, esse é um problema grave. Michel Barnier advertiu que a crise mergulhará as negociações numa nova crise. No entanto, se chegar, posso ver, disse Michel Barnier, as conversas continuando. A União Europeia não gostará disso e tornará mais difícil para o próprio Michel Barnier vender um acordo de compromisso aos seus líderes. Parece que as negociações continuarão durante o fim de semana passado, mas ainda é improvável que um negócio seja fechado sem que haja uma intervenção direta de duas pessoas. Boris Johnson, diretamente, e não mais Frost, e Ursula von der Leyen, e não mais Michel Barnier. Quer dizer, os chefões se encontrando. Um eleito, Boris Johnson. Outro não eleito, que é o futuro do mundo do Great Reset, que eu tenho apontado em todos os programas que eu faço, todas as lives. Vai ser é isso que está se preparando. Se esse encontro trouxer um grande avanço, o primeiro-ministro e a presidente da Comissão Europeia unirão forças para vender o acordo aos líderes dos 27 Estados membros restantes da União Europeia. No topo da lista estará Emmanuel Macron, embora fontes sugiram que o primeiro-ministro pode entrar em contato com o presidente francês esse fim de semana. Não sei se entraram. A França ameaçou vetar o acordo comercial sobre concorrência justa, lei de subsídios e a pesca, que é o que mais interessa à França. A França não é o único país que quer garantir que seus negócios não sejam prejudicados por empresas do Reino Unido, a partir de 1º de janeiro. Nações como a Bélgica, Dinamarca e Holanda também têm pescadores, e Noruega, que não fala aqui, expressivos e politicamente importantes. A Noruega também não precisa muito, não, porque ela tem um mar muito extenso e é a dona do bacalhau, né? e também tem outros peixes, claro. Quinta-feira haverá uma cúpula em Bruxelas, uma reunião de cúpula marcada como o momento em que serão fechados os acordos ou não entre os chefes de Estado de todo o bloco. Hoje, sexta, já circulavam rumores de que outra cúpula de emergência teria que ser convocada para que o negócio fosse definitivamente ultrapassado. Mas, se novas dificuldades surgirem ou explodirem, como invariavelmente se teme, as negociações ainda podem continuar no próximo final de semana, que já será dia 12 e 13. Não é à toa que Michel Barnier se refere ao Brexit como uma escola de paciência. Mesmo que seja um pouco rico para ele reclamar, um pouco rico, acho uma tradução errada aqui, para reclamar do tempo em que as coisas estão demorando, o tempo de advertência é muito curto e até recentemente bloqueava o progresso em algumas áreas, como a tática de negociação. O anticlímax de mais um prazo mal sucedido do Brexit é um problema sério. É aconselhável aproveitar ao máximo essa pequena janela de tempo quando a alegria com a notícia do primeiro lote de vacinas da Pfizer, outro assunto para outro, chegando ao Reino Unido, não é manchada por histórias de erros inevitáveis que, sem dúvida, dominarão as notícias da próxima semana, como começa a formidável tarefa de desenrolar
essa saída. É difícil ver como um Estado-membro que se preocupa mais com o incêndio das pontes poderia ter lutado contra a pressão política para seguir seu próprio caminho. As restrições podem ser tão intransponíveis, as comerciais, quanto as legais. Na verdade, há um argumento que tem que em um bloco como a União Europeia, as restrições políticas são muito grandes internamente, como já vimos aqui. Bem, já estamos aqui com 52 minutos. Eu vou ficando por aqui. Eu vou trazer novas notícias do Brexit. Eu tinha planejado, junto com o Ernesto Matera, que aliás vai ser colocado como colaborador de tudo que se trata do Brexit, porque é ele que me manda 90% ou 99%, 98% de tudo que eu vejo lá. Algumas coisas eu pego sozinho, mas é raro. Então, vamos ver, nós tínhamos combinado fazer 4 programas, incluindo o passado da União Europeia, como se formou, e 4 programas, um por semana, até o último, que seria no dia 31 de dezembro. Mas, por enquanto, não deu essas eleições. E o Covid, as eleições americanas e o Covid, atrapalharam muito os planos, e eu peço desculpas, porque teria sido uma boa oportunidade de entender melhor. Mas vamos ver, ainda há tempo, se o meu microfone não der um pifar novamente. Boa noite a todos, boa noite, bom dia, sei lá que hora que vai receber. E eu agradeço, como sempre, a audiência e a paciência.